Olá, você está feliz? Eu sou Diego, seu mentor, e hoje estou aqui para a gente falar sobre negócios. Vamos falar sobre negócios? Como comprar bem um carro, um veículo. Eu não sei se você tem experiência com isso e se alguém já te orientou, se você tem como dizer se as suas transações de veículo foram bem sucedidas, mas hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês. Por quê? Porque eu já fiz isso por muito tempo, tem um tempinho já que eu gosto de negociar veículos, comprar carros, comprar motos. É uma coisa que eu gosto muito, né? Eu costumo trocar de carro sempre, né? Eu gosto mesmo de fazer essas trocas, eu acho que faz sentido para mim. Então eu tenho muita coisa que aprendi nesses anos e eu gostaria de compartilhar aqui com você. Tem umas dicas muito simples que eu queria compartilhar aqui. É mais um papo mesmo para orientar e ajudar você que gosta de trocar de veículo, comprar carros e talvez, né, adicionar carros aí, se você tem mais de um carro. Eu vou dar algumas dicas aqui que pode te ajudar, tá bom? Então, vou começar contando uma história muito legal, porque eu já fiz muita transação de veículo e o que mais você percebe nesse mercado, as pessoas que são desse ramo vão concordar, é que tem muita gente esperta nesse ramo. Tem muita gente que quer se dar bem e quer enrolar as pessoas. Principalmente se você compra veículo em lojas de veículos, talvez lugares que são menores, né? Aquelas lojas de bairro, aqueles locais que vendem veículo aí. Geralmente a imagem dessas pessoas não é muito bem vista, né? Porque elas acabam vendendo certas coisas que não fazem muito sentido e elas gostam de trazer produtos aí que não são tão bons. Eu tive uma experiência com, inclusive um familiar, fez a compra de um veículo, né? Quando ele se deparou com o veículo, no momento que ele foi fazer algumas checagens, ele descobriu que aquele veículo foi de leilão, já tinha passado por vários problemas, e o vendedor que vendeu para ele esse veículo não disse nada sobre isso, não explicou que era um carro de leilão, não disse que o carro tinha vários problemas que já foram consertados, ele simplesmente vendeu o veículo como se fosse algo perfeito, e como você tem a referência da loja e do vendedor, você compra tranquilo, né? Você fala, ah, tá tudo bem, tem aquela certa segurança, né, que você não compra de um particular. Então, é muito importante que você entenda que comprar veículos de loja não te dá 100% dessa garantia que você acha que tem, tá? Qual seria a melhor alternativa? Claro, geralmente a gente indica comprar de concessionárias. Por que as concessionárias? Porque as concessionárias têm um nome a zelar. Não digo concessionárias pequenas, claro, grandes marcas, né? Então você compra hoje de várias concessionárias que já vendem veículo e para eles aquela não é a única fonte de renda, não é dali que ele tira todo o dinheiro. Geralmente a concessionária ela faz como um meio para o cliente comprar um carro zero deles. Então eles pegam veículos seminovos para fazer a venda desse veículo sem uma margem muito alta. E aí é mais interessante comprar de uma concessionária porque o veículo é revisado, você tem uma referência de uma garantia ali dentro da concessionária. Quem vende dentro da concessionária geralmente, né, não quer empurrar um veículo para a pessoa, pelo contrário, a pessoa tem o interesse de ganhar aquele cliente. Então tem certas técnicas aí que as pessoas usam nas vendas de veículo que é muito mais interessante ganhar o cliente e não passar um produto, tá? Então, resumindo aqui, existem três formas de você adquirir um veículo. Primeiro, particular, você pode comprar direto de uma pessoa. Segundo, em lojas, né, em menores que de bairros e aqueles auto centers, lugares que vendem os veículos, tá? E existem também concessionárias, são os três tipos que geralmente vendem veículos. Qual é a melhor alternativa, Diego, para eu comprar? Veja, das três, sempre é bom você optar por concessionária, mas tem um ônus. Todo bônus tem um ônus. A concessionária te dá segurança, a concessionária geralmente te dá um bom veículo, te dá garantias, mas você vai pagar mais caro por isso. Então, o carro, talvez da lista aqui que seja um pouquinho mais caro, seja o da concessionária. E muito perto disso, das lojas. As lojas vão vender com uma margem alta, porque elas só vendem aquilo, carros seminovos. Estou falando aqui de seminovos, não de zero, tá bom, pessoal?
Quando a gente fala de lojas, elas têm uma margem muito alta aqui. Então elas compram o veículo com um valor bem menor, geralmente 25 a 30% da tabela FIPE, para poder ter uma margem muito maior. Então ela vai te empurrar um veículo que às vezes não está tão bom e ela não vai gastar dinheiro para trocar certas coisas daquele veículo que tem uma margem maior para ela, tá bom? E por último, do particular. Particular é o ponto principal que eu tenho mais experiência. Eu posso te dizer que você precisa saber para comprar do particular. Se você não conhecer um mínimo de um carro, do veículo que você vai comprar, do que você está comprando ali, você pode ter uma baita dor de cabeça. Então, beleza? Os 3 pontos que eu falei, as possibilidades de compra. E deixa eu explicar uma coisa legal aqui para você. Eu não sei se você já deu like no vídeo, isso me ajuda muito, tá? Então dá um like nesse vídeo se está sendo interessante para você. Compartilha esse conteúdo, porque isso me ajuda também bastante. A plataforma entende que é um conteúdo relevante, então ele vai indicando para mais pessoas, tá? E se você puder, faz um comentário. Diego, eu não conhecia como é que funciona esse mercado, eu não sabia que tinham essas dicas e essas formas de comprar. Eu vou falar uma dica bem importante para você, que eu gostaria que você continuasse aqui comigo. No final, eu vou explicar para você quais são as formas possíveis de você até talvez ganhar um dinheiro com venda de veículos. Se você quiser ficar, é muito bom essa dica que eu vou dar no final, beleza? Veículos de leilão, o pessoal fala muito disso. Diego, como é que funciona veículo de leilão? Você precisa entender um pouquinho desse mercado, senão é muito perigoso você entrar nele. Então, eu vou dar um exemplo prático, eu já participei de leilões de veículo. As pessoas, elas, hoje, o leilão na internet ficou muito comercializado, virou uma rotina que poucas pessoas com experiência estão participando. Quem está participando de leilões, a maioria por internet, são pessoas que estão em casa, sentados, e eles olham ali, veem uma oportunidade e tentam comprar. Leilão você precisa entender, saber como é que funciona. Então, vou falar 3 coisas aqui que eu queria saber se você sabe o que é. Você sabe o que é uma pequena monta? Já ouviu falar disso? Um carro que tem uma pequena monta, uma média monta, uma grande monta. Veículos que têm essas classificações, que passaram por isso, você precisa entender como é que funciona. Então, um veículo de pequena monta, Diego, o que é? É um veículo, por exemplo, que teve 2 peças estruturais do carro danificadas e trocadas. Então, ele se enquadra e classifica como pequena monta. Vamos falar aí, é possível reverter, quem classifica isso é o policial, enfim, tem várias formas, não dá para entrar muito no detalhe hoje aqui, mas eu queria que você entendesse isso. Então, 2 peças estruturais, pequena monta. Veículo consta no documento como uma pequena monta, porque trocou 2 peças estruturais. Média monta, como é que funciona, Diego? De 2 peças a 6 peças estruturais, já se enquadra como uma média monta. Então é um veículo que trocou até 6 peças estruturais. É um veículo que ele pode sim ser comercializado, restaurado e trazido, né, do leilão, ou, enfim, se o veículo foi decorrente de uma batida ou algo do tipo, ele pode ser trocado, mas vai constar como média monta. E grande monta, passou de 6 peças estruturais, já entra como grande monta. Então pegou um veículo que no documento consta pequena monta, você já sabe, pelo menos 2 peças estruturais foram trocadas. Média monta, até 6 peças estruturais. Grande monta, passou de 6 peças, ou seja, só empresas específicas podem comercializar esse veículo. Então, particular não pode vender como grande monta, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, eu estou comprando um veículo que não consta no documento leilão. O cara falou que passou por leilão, mas não consta. Cuidado. Tome muito cuidado com isso, tá bom? Você precisa saber direitinho o que você está comprando, beleza? Aqui eu falei um pouquinho sobre leilão, porque é uma forma que as pessoas hoje compram veículos. E cuidado, porque se você não entender de veículo, você pode comprar veículos de leilão com muito problema. Eu fui visitar um leilão recentemente, com um lote, né, uma quantidade de veículos ali para venda, e o veículo estava com preço muito bom, por isso a gente foi checar. Inclusive eu fui com um amigo também, né, e vários veículos que estavam ali, você olha para o veículo, aparentemente é um veículo novíssimo, perfeito, mas eu até chamei o amigo e falei, vem cá, você sabe identificar um veículo que passou por enchente, por exemplo? Ele está intacto, você não descobre, mas tem algumas técnicas para você saber quando um veículo passou ou não por uma enchente. Então, eu conheci isso, eu sei como é que funciona e eu mostrei para ele, ele conseguiu identificar, falou, poxa vida, jamais eu ia saber disso. E aí o pessoal está comprando pela internet veículos assim,
que ele não vai na visitação, ele não sabe como está o veículo. E no final das contas, ele compra uma furada, porque ele paga num veículo desse o que ele acha que o veículo vale. Ele fala assim, não, o veículo na FIP está 50 mil reais, um exemplo. E aí no leilão tá saindo a 25 primeiro lance, aí ele vai dando lances e tal, e o veículo às vezes sai por menos de 20, 25% da FIP. Ele paga lá 40 mil no veículo e ele fala, nossa, que bom negócio, 10 mil a menos. Quando ele vai ver o veículo, é uma baita furada, porque passou por enchente, pneu careca, um monte de coisa, os leilões trocam os pneus dos veículos, tem um monte de técnica que eles usam, eu não vou entrar aqui muito no detalhe, tá bom? Para o vídeo não ficar tão longo, mas eu queria te ensinar basicamente um pouco sobre veículos quando você vai comprar de particular. Então, o que é importante você averiguar e checar? Laudo cautelar. Você precisa fazer um cautelar no carro. Ah, gasta ali 300, 400 reais, mas é melhor você gastar 300, 400 reais do que você entrar numa furada. Comprar um veículo que tem muita grana para investir ali nele, tá? Porque é um veículo de leilão, foi roubado, tem troca de peças estruturais e nunca foi visto. Então, faça um laudo cautelar quando você vai comprar um veículo, tá bom? Cheque, pergunta com quem conhece. Ah, uma pessoa que já conhece do veículo, pergunta para ela se ela teve, se foi dor de cabeça, se não foi. Eu não posso falar tudo aqui, tem muita coisa para falar sobre veículo, tem várias experiências que eu já passei. Se você gostar desse conteúdo, dá um like, coloca aí, porque eu vou trazer mais conteúdo sobre isso, tá bom? Hoje foi só para passar por cima aqui e falar um pouquinho sobre dicas para compra de veículos, beleza? Se você gostou desse conteúdo, continua acompanhando. No final eu disse que ia dar uma dica muito importante. Veja só, quando você vai comprar um veículo de um leilão, você vê um valor muito baixo, tome cuidado, é melhor você achar uma oportunidade particular, que você compre melhor de uma pessoa que não tem histórico de leilão, que o carro não passou por um monte de problemas, do que você comprar de um leilão, mesmo que o carro esteja intacto, você tem taxa 5% de leiloeiro, você tem muitas vezes débitos no veículo, então as pessoas compram de leilão achando que é uma boa oportunidade e nem sempre você pode comprar no particular com uma boa oferta melhor do que comprar de leilão, tá bom? Continue comigo, fique feliz, grande abraço, continue feliz e tamo junto.